Queremos fazer menção da palavra de Deus neste momento sobre duas nações, a nação terrena e a nação de Deus. Tendo em vista que nascemos no Brasil, temos nacionalidade terrena brasileira. Somos registrados em um cartório aqui na terra, por isso temos que conhecer a cultura da nossa terra, da nossa nação. Isto na vida física, para uma vida terrena, previamente determinada por um tempo de vida estabelecido por Deus. Em virtude de Deus também ter nação, no Salmo 33, verso 12, diz: Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Tendo em vista isso, precisamos aprender a cultura do céu, através da palavra de Deus. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17, diz: Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Em 1 Tessalonicenses 5,23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista que na estrutura física temos que aprender a cultura terrena, finita, passageira, secular, em virtude de nós termos nascido do Espírito, somos espíritos, temos que aprender a cultura que é do céu, porque Deus é Espírito, dito por Jesus em João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tendo em vista isso, temos nós que, ao aceitar Jesus como Salvador, conhecermos a cultura do céu. O homem natural, no caso, a vida apenas terrena, ele desconhece isso. Diz o homem natural, que é nascido da carne, 1 Coríntios 2:14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece ser loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, somente depois que a pessoa aceita Jesus como Salvador é que ele passa a entender as coisas do Espírito. Mas enquanto a pessoa for um homem natural, não tiver aceitado Jesus como Salvador, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Em virtude disso, muitos que não aceitam Jesus Cristo como Salvador querem, como homens naturais, isto é, não nascidos do Espírito, opinar em assuntos da Bíblia Sagrada, que é Espírito. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aí não tem como. Um ser natural não tem condições de debater assunto bíblico em virtude de não ter sido nascido do Espírito para entender as coisas do Espírito. Nascemos no Brasil e, para aprendermos a cultura brasileira, o governo teve que criar o Ministério da Educação para a nossa vida terrena. Mas como aceitamos Jesus como nosso Salvador, eterno pela fé, e passamos a integrar a nação de Deus, do Salmo 33, verso 12, Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, temos que aprender a cultura que é do céu, isto é, cultura do Espírito de Deus, porque não somos mais da terra ao nascermos de Cristo novamente, ao termos aceitado Jesus como Salvador. Diz João 17, versos 15 e 16. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Por sermos Espírito, Deus criou o ministério do Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Isto é,
E como não será de maior poder o ministério do Espírito que o ministério da educação, que é terreno? E para um período finito, para um tempo de vida exclusivamente na terra? Então vemos que o ministério do Espírito, ele existe para aqueles que são nascidos do Espírito. Deus tem a sua nação de seres espírito aqui na terra, que é a igreja dele. Depois, o governo brasileiro teve que editar concurso público para efetivar pessoas para o Ministério da Educação. Deus também teve que nomear pessoas para o Ministério do Espírito. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Com que finalidade? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, isto é, para a obra do ministério do Espírito aqui na terra, em virtude de Deus também ter nação aqui na terra. Nota-se que aqueles que foram dados por Jesus são para aperfeiçoar santos. E santos são aqueles que são membros do corpo de Cristo, que aceitaram Jesus e desceram as águas batismais. Muitos criticam os obreiros que foram dados por Jesus, que só querem púlpito, mas eles não estão errados. Eles são separados para isso mesmo, por determinação de Jesus Cristo, aperfeiçoar os santos. Foi para isto que Jesus os separou. E quem os critica estão pecando de forma grave e devem pedir perdão por isso aos obreiros que são ofendidos dessa forma, porque incorrem em perder a salvação caso os obreiros se afastem da igreja por aborrecimento, pois está escrito em 1 João capítulo 3, verso 15: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Tem dirigentes que menosprezam seus obreiros, não dando oportunidade para ensinarem a igreja, ou não terem oportunidades de falar a palavra de Deus nos cultos da igreja. E isto é grave. Creio que Jesus não aprova esse tipo de procedimento, em virtude de que ele deu os obreiros para aperfeiçoar os santos. Quanto à evangelização do ID de Jesus, em Marcos 16,15, não resta dúvida que é para toda a igreja, a partir do pastor. Depois, o governo brasileiro teve que criar escolas para os alunos. Deus também teve que criar escolas, que são os templos de alvenaria. No Salmo 27, verso 4, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Veja que ele diz, e aprender onde? No seu templo. Então o templo é a escola de Deus para os alunos, para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Temos que dizer, como o salmista disse no Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Depois, o governo brasileiro teve que fazer concurso para professores para as escolas seculares. Deus também teve que promover professor para suas escolas nos templos. Os professores das escolas seculares são limitados em suas disciplinas, normalmente são aprovados ou aproveitados em suas formações pedagógicas. Mas Deus proveu professor que supera os professores seculares. Está escrito em João, capítulo 14, verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O professor é quem fala aos alunos. Aparece o homem de Deus falando, mas temos que entender que o homem é apenas o porta-voz do Espírito Santo. Quem fala na igreja é o Espírito Santo. Segundo Samuel 23, verso 2 diz, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Apocalipse 3,13 diz,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 3 diz: Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor, porque ela é dita pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que todos serão ensinados por Deus, pelo Espírito Santo, através do porta-voz, que é aquele que lhe foi outorgado falar a palavra de Deus. João 6,45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim, disse Jesus. Até mesmo quando temos algum problema em que temos que nos defender, somos orientados a deixar o Espírito Santo falar por nós, em nossa boca. Mateus 10, versos 19 e 20. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Depois, o governo brasileiro teve que prover alunos para as escolas seculares. Muitas vezes, para incentivar as famílias, proveu o pagamento de Bolsa Família. Deus também está preocupado em fazer alunos. Mateus 28:19 diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, isto é, ide fazei discípulos de todas as nações. E discípulos nos dicionários significam alunos ou estudantes. Para ser discípulo, aluno de Jesus, tem que ser cumprido alguns requisitos. Lucas, capítulo 14, versos 26, 27 e 33 diz: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, ser meu aluno. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu aluno. Amém.